Glória a Deus. Irmãos, veja só o que Deus quer falar conosco. Se encontra no livro de Ezequiel 28, o versículo 2. Veja só a seriedade dessa palavra. Presta atenção. O versículo 2 do capítulo 28 de Ezequiel diz assim: Homem mortal, diga ao rei da cidade de Tiro que eu, o Senhor Deus, digo isto a ele. Cheio de orgulho, você diz que, como Deus, você está sentado num trono, cercado pelos mares. Você quer ser um Deus, porém é mortal e não divino. Isso aqui é uma palavra, irmãos, que Deus mandou, direcionou o profeta Ezequiel para falar com o rei de Tiro. Porque Deus tinha constituído o rei de Tiro, né? Deus que tinha constituído o reino na mão desse rei, né? E fez dele um rei vencedor. Porém, o que acontece, irmãos? Com o orgulho, né? O poder lhe subiu a cabeça, né? Então ele começou a se achar maior do que Deus. Ele começou a se achar como se ele fosse o próprio Deus. Você está entendendo? Por quê? Por causa do poder dele, né? Ele achava que ele tinha o controle de tudo, que ele podia tudo, que ele era um Deus, né? Aí Deus, vendo aquilo ali, mandou o profeta Ezequiel dar a ele esse recado, né? Na esperança dele se acordar, se atentar, na esperança dele voltar a reconhecer como um simples mortal que ele era. Mas infelizmente, para a má sorte dele, ele não voltou atrás, ele continuou achando que era um Deus, que era o Todo-Poderoso, né? Em alguns momentos, Deus chega até a comparar ele com o próprio diabo. Você quer ver? Mas onde, irmão, está falando isso? Mais embaixo, ó. Veja bem aqui, ó, no versículo 12 do mesmo capítulo, versículo 12 diz assim, ó: Você era um exemplo de perfeição, como era sábio e simpático. Aí no 13 continua dizendo aqui, ó: Você vivia no Éden, o jardim de Deus. Eu usava as pedras preciosas de todo tipo. No 15, olha só o que Deus continua falando a respeito do rei de Tiro. A sua conduta foi perfeita desde o dia em que foi criado, até que você começou a fazer o mal. Então quer dizer, o rei de Tiro era a própria imagem do diabo, né? Porque quem constituiu o diabo? Quem fez do diabo, antes dele cair, anjo de luz? O próprio Deus. Mas o que aconteceu com Satanás? Ele se levantou contra Deus. Queria ser maior do que Deus. Essa história você já sabe o que aconteceu. Então, o rei de Tiro estava no mesmo patamar, do mesmo jeito, né? Deus constituiu ele rei daquela cidade. Só que ele se achava o tal. E isso, irmãos, infelizmente acontece com muitas pessoas. Eu tenho que falar a verdade que Deus está mandando. Isso tem acontecido com muitas
aquelas pessoas. Deus tem usado com dons de profecia, Deus tem usado com dons de cura, Deus tem usado e honrado na vida financeira, né? Na vida espiritual, no casamento, enfim. Deus tem honrado muitas e muitas pessoas. Só que o que acontece é que a maioria dessas pessoas que Deus tem honrado tem feito igual o rei de Tiro. Às vezes a pessoa se engrandece, quando Deus começa a usar ela, a pessoa não tem, se deixa levar, né? E se engrandece, acha que é o próprio Deus, começa a humilhar outras pessoas, começa a achar que é melhor do que outras pessoas. Aí Deus o que faz? Na sua infinita misericórdia, Deus manda um profeta, ou manda uma palavra, ou manda um sonho para aquela pessoa. Olha, presta atenção no que você está fazendo, volte para mim, se atente para a minha palavra, pare de achar que você é um Deus, pare de ofender e humilhar as pessoas, seja humilde, retorne à casa do oleiro, entendeu? Só que infelizmente a maioria dessas pessoas não reconhecem isso, né? E acabam acontecendo igual no rei de Tiro, que é o que aconteceu com o rei de Tiro, né? Ele foi humilhado, ele foi perseguido por outras tribos, por outros reis, perdeu tudo, foi morto, né? A cidade foi queimada. Se você ler lá, você vai ver o que aconteceu, né? É o caso, infelizmente, desse pastor aí, né? Alexandre. Eu cheguei a conhecê-lo. Ele foi algumas vezes lá no ministério, né, levar a palavra, alguns anos atrás, né? Era um homem usado por Deus, um homem de revelação, um homem doutrinado na palavra, sabia a palavra, sabe, né? A palavra de capa a capa, um homem, né, que o Espírito Santo usava, mas infelizmente aconteceu isso aí, né? Ele se deixou se engrandecer, ele começou a ostentar aquilo que Deus estava dando a ele, né? Igual Deus fala aqui com o rei de Tiro: você era a imagem da perfeição, até o dia que você começou a fazer mal. É o que aconteceu com esse pastor. Deus usava ele no profundo, só que ele começou a se engrandecer demais, a achar demais. A humildade dele foi caindo, foi diminuindo, e ele foi se exaltando. À medida que a humildade dele caía, ele se exaltava cada vez mais. E nós temos que ter cuidado com isso, irmãos. Isso é para mim e para você. Se você é usado por Deus, se eu sou usado por Deus, glória a Jesus por isso. Nós nunca venhamos nos esquecer de quem nos dá o poder, de quem está nos usando. Que nós venhamos sempre nos reconhecer que nós somos nada, nós somos pó, que nós somos instrumentos na mão do Senhor, que está nos usando, né? Seja para pregar a palavra, para fazer uma caridade para alguém, o que for. Que nós nunca venhamos nos exaltar. O diabo é sujo, irmãos. Não estou aqui tentando encobrir o que o pastor fez, não, porque ele deu brecha. Assim como o rei de Tiro aqui também deu brecha. Se nós darmos brecha,
uma brechinha que for, o diabo entra e faz essa bagunça. Não justifica o que esse pastor fez, não. Eu estou falando sobre as brechas, sobre a humildade. Eu estou falando para nós nunca nos esquecermos de onde nós viemos e para onde nós vamos. Para nunca nos esquecermos de que é Deus que nos usa. É Deus que faz as coisas da nossa vida. Você está entendendo? Então, essa é a palavra que Jesus manda. Quantos têm caído por causa disso? Porque Jesus começa a usar, o Espírito Santo começa a usar, a pessoa começa a se exaltar achando que é Deus. E isso não pode acontecer. Quantos pregadores grandes aí estão nesse mesmo patamar? Deus usa, mas eles se acham que são eles que fazem. Então eu quero deixar isso para mim e para você. Eu não, né? Jesus quer deixar essa palavra para mim e para você. Nunca nos esqueçamos, né, que nós somos apenas instrumentos na mão do Senhor. Apenas ferramentas. Amém? Glória a Deus. Que Jesus possa abençoar e que venhamos erguer a cabeça e, como diz, bola para frente, né? Deus abençoe em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que as mãos do Senhor estejam estendidas sobre todos nós, para a honra e glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fique com Deus na paz do Senhor Jesus.